Diz que nunca chegou atrasado a nenhum programa em direto e que jamais um programa gravado deixou de ser transmitido. A que é que se deve este amor ao trabalho? Há tanta gente que não tem esta dedicação. O Aurélio acaba por ser um exemplo para muitos. Amor ao trabalho, mas principalmente, sabe, um respeito. Um respeito para quem me ouve. Aí está. Foi uma coisa que eu também aprendi, que me disseram: Aurélio, quando abrires um microfone, pensa que do outro lado estão milhares de pessoas. E tens que as respeitar, porque cada uma é cada uma, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. E tens que respeitar. Eu chegar atrasado, era a mesma coisa que chegar atrasado a uma reunião que foi marcada. A reunião que eu teria com os ouvintes e chegar atrasado, eu acho que era uma falta de educação. Claro. E isso fazia com que... É que eu fiz todos os horários. Não há horário nenhum na rádio que eu não tenha feito. E para além disso, fez a cobertura dos maiores festivais e acontecimentos musicais do mundo e festivais da Eurovisão, fez tudo isso, não é? Eurovisão, Doti, São Remo, que a música italiana é a minha paixão. Eu fiz 11, o Paju esteve presente em 16 festivais de São Remo. Mas eu, pessoalmente, só estive em 11. Outras pessoas estiveram em nome do programa. Esteve o Duarte Ramos, que era um jornalista que chegou a dirigir a revista TV Top, também o Nuno Figueira, que era produtor da RTP, acompanhou, mas a música italiana é a minha paixão. Andei no Instituto Italiano, mas no fim do ano, próprio da rádio assisti, mas ainda parou. Que recordações tem dessas centenas de viagens que fez? Sabe, curiosas, porque não era a viagem só profissional, porque normalmente era acompanhado do artista que ia atuar nesses mesmos festivais. Outras vezes ia acompanhá-lo em reportagem de qualquer acontecimento. E era uma paródia. É que não é a defesa das pessoas da minha idade, mas antigamente tirávamos partido de tudo. Eu lembro-me de viagens fiz com a Madalena Iglesias em muitos festivais, acompanhei no Festival da Eurovisão de 66, no LL, depois estivemos na ex-Jugoslávia, agora em Split, que hoje é a Croácia, no festival de Split, estive com ela em 2 festivais em Espanha, e era uma paródia, uma brincadeira autêntica, porque era aquele lema: trabalho é trabalho, brincadeira é brincadeira. E portanto agora estamos na altura da brincadeira e vamos brincar e divertir-nos um pouco. Por falar em brincadeira, o que é que acha do Festival da Canção deste ano? Sabe que eu tenho que respeitar. Não é uma fuga à sua pergunta. Sim. Tenho que respeitar, porque eu lembro-me que quando comecei com o Passatempo para Jovens, transmitia muito rock. E sabe como é que me denominavam? Teddy Boy. Ora, Teddy Boy era o pejorativo ao máximo, porque era aqueles fulanos que se portavam mesmo mal, muito mal, nos Estados Unidos. Portanto, eu era o Teddy Boy e tive que aguentar, exatamente, com essa denominação. Portanto, eu posso dizer que, se naquela altura me criticavam, hoje também pode ser que muita gente critique. Pois olha, pode ser que ele chegue lá e que agrade. Agora, que a Eurovisão não é um festival de canções, isso garanto-lhe eu que não é um festival de canções. Pode ser de coreografia, de imaginação, de tudo que querem. De canções não, nem pensar, que é uma ofensa, claro, àquelas grandes canções. Aos clássicos. Por exemplo, vou chamar 2 meus colegas do São João de Brito, com que um deles convivi de perto, o José Carlos Ari dos Santos, e que, portanto, como poeta, porque aquilo não é letra, é poesia. Sim. E o Nuno Nazaré Fernandes, que andava uns anos mais atrasado, porque também é mais novo, mais atrasado no aspecto de idade, atenção, que apresentaram canções que são tão marcantes que não se pode comparar. Essas são canções. E costuma ir a festivais como o Rock in Rio e outros? Não, ok. Não, eu digo, não digo assim, não. Sim. Até podia ir. Que a rádio está lá, não é? A rádio dá apoio e patrocínio. Por isso é que eu estava a perguntar se costuma ir assistir, porque a rádio está lá. Eu nunca vou a nada contrariado. Ok. Ao longo da sua vida, tem feito locução, reportagem e produção. O que é que gosta mais? Sabe, é curioso. O que vai ficar, não sei se ficará surpreendido. O que eu gosto menos é locução. Ah, é? Gosto menos por aspecto. Eu sou locutor que por vezes reconheço que talvez seja o único capaz de traduzir aquilo que quer transmitir aos ouvintes. Porque se fosse um locutor, digamos... Bem, temos que ver uma coisa. O locutor já acabou praticamente na rádio em Portugal. Hoje só há animadores. Sim. O locutor, a verdadeira exceção da palavra, está a desaparecer. Sim. Está a desaparecer. E, portanto, eu preferia a produção e a reportagem.
A produção e a reportagem. E houve reportagens marcantes na minha vida, coisas extraordinárias. Por exemplo, a visita do Papa João Paulo II a Portugal, a primeira visita, as eleições, as primeiras eleições democratas, legislativas e autárquicas, automaticamente que me trouxeram, que me trazem recordações magníficas. É uma coisa marcante na vida de cada um, Claro. ter estado lá e ter acompanhado e ver nascer uma nova vida é qualquer coisa de extraordinário. E é um legado que nos deixa às gerações mais Exatamente. novas. Eu vejo que tenho os cartões todos, guardo os cartões dos festivais, tenho praticamente todos, guardei-os todos. E no outro dia estive a mostrar exatamente primeiras eleições legislativas e as autárquicas, depois acompanhei nos anos seguintes também. Suave é a Noite é o programa que atualmente apresenta na Rádio Sim, que começou há cerca de 10 anos. Não, a Rádio 5 começou fez 10 anos, Ok. o programa está há cerca de 6. Ok, Eu antes fazia um programa à hora do almoço que se chamava Todos à Uma, ok. que era da 1 às 3 da tarde. E este passa em que horário? O atual? Meia-noite, 3 da manhã. Ok. E que tipo de música é que passa? Suave, romântica? Suave. Repara, àquela hora, 1 da manhã, quem é que quer ouvir música trepidante? Quer ouvir música que eu acompanho. Muitos ouvintes escrevem-me a dizer: sabe que adormeci esta noite consigo. Também pode ter, a frase também pode ser levada para ficar. Mas se adormeceu, não há problema nenhum. Portanto, automaticamente. Era mesmo a minha finalidade, era adormecer. Eu já pensei em fazer um contrato com o Serviço Nacional de Saúde. Em vez de tomarem comprimidos, davam a verba dos comprimidos para mim, não sei se dá a perceber. Porque assim é mais saudável. É mais saudável. Qual é que é a receita para essa boa disposição? Não sou perfeito, mas é tentar ter a minha consciência tranquila. Sabe que uma coisa curiosa? Eu não me lembro de adormecer. E o cá, deito-me, é que não me lembro. Julgo que segundos depois, é tiro e queda, estou a dormir. E isso tudo obriga, talvez, a uma tradução de eu sentir a minha consciência tranquila e tentar fazer que todos que estão à minha volta estejam o melhor possível. Não sei se consigo totalmente, mas pelo menos faço o possível. Sempre foi um galã, antigamente existia um grande fascínio pelas vozes da rádio. Recebia centenas de cartas e postais? Sim, mas essa do galã, lembra-me do nome do galão. Não, é natural. Repare, com esse programa que eu tinha dedicado à gente nova, era o único programa. Era um programa dedicado a rapazes e raparigas na parte do secundário, dos últimos anos do secundário, o antigo 5º, 6º, 7º ano e depois universitários. Era natural que entre aquele público que se situava entre os 15 a 6 anos e os 20 e tal, tivesse exatamente vejo, porque a rádio naquela altura era uma novidade e o locutor também o era, não é? E aliás, passados 50 anos, há fãs que mantêm ainda contacto consigo, não é? É. Ainda falam, ainda escrevem. Tenho diversos ouvintes que me escrevem quase, não digo todas as semanas, mas todos os meses, cartas bem simpáticas a recordar bons momentos. E o que é que mais agrada ouvir da parte dos seus colegas? Quando eles tratam a rádio com respeito e são, na verdade, comunicativos, porque a rádio é comunicação. Porque se tecnicamente a evolução da rádio, desde que eu comecei até agora, posso situar, diga 3.000, 4.000%, pode calcular assim um número altíssimo, já não corresponde àquilo que poderia ter sido feito. Penso eu, o que é que seria eu, numa das 23 voltas a Portugal que fiz, que as primeiras nem sequer telemóvel havia. A última volta que fiz eu, a última volta foi a primeira com telemóvel. E aí vi a diferença de ir a uma cabine telefónica no meio da estrada de um café e pedir a ligação para Lisboa e a telefonista, troncas, podia ser chamada troncas, olha, eu queria uma chamada para Lisboa, está atrasada 2 horas e a prova estava a decorrer. Bem, o que é que seria com a internet e com as novas técnicas, o que é que eu poderia ter feito? Ou estar em São Remo e ter que pedir uma chamada para dar a notícia de vencedor e uma entrevista que tinha gravado naquela altura e também demorar meia hora, 1 hora ou 2 horas. A diferença é abismal.
E gosta de partilhar essas histórias com as gerações mais novas? Não, eles é que me pedem. É, não é? Pedem, porque eu receio muitas vezes começar a contar para não ser, "Olha, lá está o fulano, aquele fundo daquela idade, está agora a dizer que tudo que era bom, não sei quantos, a lamentar-se. Não, eles é que pedem. E reparam que por vezes alguns estão a olhar para mim como uma criança que está a ouvir aquelas histórias da carochinha. Quase que não acreditam que acontecia isto e que acontecia aquilo. E o que é que aprende com as gerações mais novas? Oh, muito. Na rádio eu estou sempre a aproximar, por exemplo, das pessoas da Mega, que são os mais novos, que é a rádio, como eu vou dizer, dos putos. Sim. Automaticamente, e eles estão sempre e convidam-me para fazer alguns programas com eles. Quando vêm a ser aqueles conjuntos mais modernos, eu outros também na onda. E sinto-me naquela altura um deles. E como é que gostaria de ser recordado por essas gerações mais novas? Uma pessoa que gostou da rádio com paixão e que fez por merecer a sua passagem nestes anos todos. E que principalmente que respeitou sempre quem o ouvia e quem o acarinhava e quem o ajudava exatamente ainda a poder crescer, porque todos os dias estamos a crescer cada vez mais. Completa este ano 81 anos de vida, 63 anos de rádio. O que é que ainda não fez e gostaria de ter feito? Não penso. Esta cabecinha de vez em quando. É 81 a fazer este ano, mas a cabeça, sabe, eu julgo que está situada aí nos 50 e tal ao centro. O meu mal é esse. Que eu por vezes começo a ter uma ideia para isto e para aquilo e depois dialogo comigo próprio. Aurélio, não achas que estás a ter idade para ter juízo? Será que te vais aguentar o tempo perdido, ou não era o tempo perdido de perder, mas o tempo que tens que ocupar para que essa ideia se concretize? Não, o melhor é acalma-te um bocadinho. O que é que sente quando diariamente ouve falar de notícias sobre a solidão e o abandono dos mais velhos? Eu tenho a prova no Suave à Noite. Não calculo as pessoas que me escrevem. E mesmo na programação da Rádio Sim, que nesse ponto veio ocupar um lugar muito especial. Não sabe o que é que ouvintes que me dizem. Eu sinto a vossa companhia como a companhia de alguém de família que não tenho. Eu vivo sozinho, alguns vivem com um animal, que é aquilo que eles todos os dias encontram quase para poder dialogar. E é através de, dizem mesmo, eu rio, eu choro, por vezes, ouvi-los, porque vocês estão a entrar na minha vida como se fosse um familiar presente. E a solidão cada vez... E há uma solidão esquecida. Essa é que me preocupa demasiado. Porque a solidão, por vezes, também tem a sua beleza. Sim, não é negativo. Não é negativo. Eu, por vezes, gosto de estar sozinho e de pensar e de estar muito bem. Agora, quantas pessoas que estão sozinhas no meio de uma população? E, exatamente. Agora, há um tipo de solidão que, na verdade, é muito marcante e é muito triste. Pessoas que são mesmo abandonadas. Mesmo abandonadas. E o que é que acha que leva a estas situações? Acho que ainda não se conseguiu aquilo que se tem vindo a prometer às pessoas. Até porque Promessas são vagas, está a ver? É muito fácil prometer, mas depois concretizar é muito difícil. Pessoas que vivem em condições eu não gosto do termo miseráveis, desumanas, situações desumanas e que mereciam maior proteção. E algumas das quais chegam ao fim da sua vida depois de ter dado muito de si aos outros e estão nessa solidão triste de que falámos há bocado. Depois da vida de ter tirado as pessoas que mais amava, quem é que tem ainda ao seu lado de família? Uma família numerosa. Uma família numerosa. Tenho a minha irmã, tenho o meu irmão mais novo, tenho sobrinhas netas, já 15 sobrinhos netos, 2 sobrinhas bisnetas e depois tenho uma coisa muito curiosa, sabe? É que tenho sobrinhos, como se dizia antigamente, sobrinhos emprestados. Ou cunhados. E cunhadas foram eles que escolheram, como respectivos maridos e respectivas mulheres. Não fui eu que os escolhi. Mas sabe uma coisa curiosa? Não há, como também se costuma dizer, nenhuma ovelha ranhosa. Todos se integraram, extraordinário. Os mais velhos, tenho um cunhado que é como o meu irmão, marido da minha irmã, com 84 anos, é como o irmão. Tenho uma cunhada que é a mulher do meu irmão mais novo,
do Diogo, e automaticamente também, mais ou menos a atingir a minha idade, mas é mais nova, também se integrou na família. E depois, os sobrinhos, os chamados sobrinhos de emprestados, então não faz ideia. E eles estão comigo da mesma forma como fossem, na verdade, uns verdadeiros sobrinhos ou uns verdadeiros irmãos. Portanto, tenho uma família magra. É isso que me tem feito ajudar a viver. Aurélio, foi um gosto falar consigo. Mais alguma coisa que queira acrescentar? Não, já está tudo dito. Já está tudo dito.